pessoal, esse é o canal Estante Branca e por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade. Então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre algo que é absolutamente necessário quando a gente fala em evolução espiritual, em nos melhorarmos como pessoa, em mantermos a nossa vibração mais elevada, enfim, é algo essencial na nossa jornada evolutiva, que é a questão do perdão. Poucas coisas são tão difíceis quanto perdoar. Nós sabemos disso. Perdoar não é algo fácil. Por isso que eu acho que a gente precisa refletir sobre o que de fato é perdoar. Porque muitas vezes a gente tem a sensação e a impressão muito simples, né, de que perdoar é esquecer um mal que nos foi feito, uma coisa que nos causou dor, que nos causou sofrimento. Porque quando existe a necessidade de perdoar, é porque algum fato ocorreu, um fato negativo. Aconteceu alguma coisa que te feriu, que te prejudicou, que te fez mal de alguma forma. O perdão, ele ocorre normalmente entre pessoas, né? Então, quando você passou por uma situação difícil, é porque alguém fez uma atitude ou fez algo para você que você se sentiu ferido, que te fez mal, que te prejudicou, uma situação na qual você se sentiu injustiçado. Então, daí a necessidade do perdão. Então, num primeiro momento é isso, perdoar. Eu vou esquecer isso que aconteceu. Só que a gente não esquece. Nós não esquecemos uma dor que nos foi causada, algo ruim que nos aconteceu, um acontecimento traumático. Nós não esquecemos. Isso vai ficar ali, porque aconteceu, é uma experiência pela qual nós passamos. Então, na verdade, é uma bobagem pensar dessa maneira. Eu vou esquecer o que aconteceu. Não, eu te perdoo. Vamos esquecer isso. Não é isso que acontece. Perdoar, na realidade, é ressignificar o que aconteceu. Perdoar é não ter ressentimento. O ressentimento é algo diferente. Porque quando alguma coisa acontece com você, você fica, normalmente, remoendo o acontecimento. Você fica ressentindo. Então, ressentir. Sentir novamente. Sentir, ressentir, sentir novamente. Ficar sentindo a dor que aconteceu no momento em que o fato aconteceu. A dor que você sentiu no momento que aquele fato aconteceu. E é isso que nos faz mal. É esse ressentir. Porque você não sai daquilo. Você fica naquilo, sentindo a dor novamente, sentindo a dor o tempo todo. Cada vez que você pensa no assunto, você sente a dor novamente. E é isso que precisa ser curado. Não é o esquecimento do fato. É o parar de sentir a dor. Curar a dor. Então, tem um livro que eu acho fantástico que fala a respeito disso. Eu fiz um vídeo a respeito desse livro. É um dos primeiros vídeos aqui do canal. Então eu vou deixar aqui para vocês na descrição, caso vocês não tenham visto, queiram ver. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei, quando a gente começou com o Estante Branca. E esse livro é incrível. Então o que eu gostaria de trazer hoje para vocês não é falar sobre o livro todo. Isso eu já fiz nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. É fazer um recorte de um tópico que a gente precisa entender quando a gente fala em perdoar, né? O livro é esse aqui, ó,
Auto-Perdão, O Aprendizado Necessário. Esse livro aqui foi escrito pelo Rossandro Klingey. Ele é bem famoso, é um psiquiatra, um psicólogo que dá muitas palestras, né, no meio espírita, né, ele tem esse envolvimento com o meio espírita e ele faz muitas palestras, ele tem um canal no YouTube, vou deixar aqui na descrição também, e ele fala muito sobre isso, sobre vários assuntos, mas ele fala muito sobre essa questão do perdão e do auto-perdão, né. Então esse livro é todo dedicado a isso. Depois que eu li esse livro, eu passei a olhar de uma outra maneira para essa questão do perdão. E do auto-perdão também, né? Porque o auto-perdão também é muito necessário. Mas esse livro discorre sobre isso. Tem um capítulo aqui desse livro, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês, chamado O que não é perdoar. Então aí ele vai trazer alguns tópicos justamente sobre isso, sobre coisas que a gente acha que é perdoar, mas que não é perdoar, né? Que é justamente essa questão. Um dos tópicos é justamente esse. Perdoar não é esquecer. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para vocês. Eu vou passar por esses tópicos de forma breve, né? Não dá para ler tudo que está escrito, mas eu vou trazer esses tópicos aqui só para que vocês tenham isso em mente e aí vocês possam ler o livro completo, porque é muito bom e eu tenho certeza que vai fazer bem para você, se você ler esse livro. Vai te fazer pensar sobre muitas coisas, né? Então ele traz aqui nesse tópico o que não é perdoar. Então a primeira coisa, né, que ele traz aqui, perdoar não é esquecer. Então aí ele diz: é impossível esquecer o que aconteceu, pois se o fizéssemos, estaríamos negando o aprendizado que a experiência trouxe. Perdoar também não é diminuir ou aprovar o erro alheio. Você está magoado, a pessoa lhe pede perdão, e você simplesmente diz: não foi nada não, vamos esquecer. E aí ele discorre, né, sobre isso. Justamente sobre essa ótica. Perdoar não é esquecer. Você vai perdoar a pessoa, mas você não vai esquecer o que aconteceu. Porque o que aconteceu, aconteceu, está ali na sua história, foi um aprendizado que você teve, e isso é importante também, porque essas experiências nos trazem muito aprendizado. Então não há como esquecer o fato que aconteceu. Tá? Então perdoar não é esquecer. Aí ele traz aqui um segundo tópico. Perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Então, ele traz aqui algumas reflexões. Tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler para vocês. Saiba que o perdão também inclui confronto e repreensão. Não se trata de permitir que o erro aconteça. Há momentos em que é inevitável confrontar o sujeito, assumindo a responsabilidade. Então, aí ele continua a discorrer, tá, gente, a respeito disso. Perdoar não é diminuir o erro do outro. Não é fingir que o outro não errou, que o erro não aconteceu. Né? Perdoar, muitas vezes, implica, conforme ele diz aqui, em repreender a outra pessoa. Então, num processo de perdão, muitas vezes é necessário essa conversa. É necessário que você diga como você se sentiu e demonstre para outra pessoa por que aquilo que ela fez foi errado. Para que a própria pessoa reflita também sobre isso e aprenda, né? Porque todos nós erramos, certo? Então aprenda com a situação para que não volte a praticar aquele ato, não volte a fazer o que porventura ela tenha feito com você. Isso faz parte do aprendizado, né? Então é isso. Perdoar não é diminuir o erro do outro, em hipótese alguma. Muito menos permitir que a outra pessoa volte a praticar a mesma atitude com você. Que é aquele clássico exemplo. A pessoa faz uma determinada coisa, você perdoa, dali a um tempo a pessoa está fazendo a mesma coisa de novo com você. Então, isso é importante que seja dito para a pessoa. Então, você não vai diminuir o tamanho do erro.
ou o que aconteceu, muito menos permitir que isso volte a acontecer novamente. Então, isso também não é perdoar. Aí aqui ele traz um outro tópico. Perdoar não é permitir o erro. Então, vem muito de encontro com o tópico anterior. Aí aqui ele conta um caso, né, a respeito disso e faz algumas reflexões, mas é justamente isso. Não é porque você perdoou a pessoa que você está permitindo que ela volte a errar com você ou com outras pessoas, enfim, né? Perdoar não é permitir o erro. Não é permitir que a pessoa continue fazendo aquilo indefinidamente. Porque tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que acham que, eu fiz tal coisa para fulano, fulano não me perdoou. Não foi nada então. Não posso continuar fazendo isso. Não é isso. Né? Então essa reflexão é importante. Aí, mais um tópico que ele traz. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. E aqui talvez seja o ponto mais difícil do perdoar. Porque quando você quer perdoar, quando você passa por uma situação difícil, a pessoa fez alguma coisa pra você, que te magoou demais, que te deixou, né, te causou muita dor, te prejudicou demais, você se abre para o perdão. Mas você espera que a pessoa peça perdão pra você. Nem sempre isso vai acontecer, né? Aí eu vou ler um trechinho aqui que eu acho interessante. Muita gente fica esperando que o outro tome a iniciativa para perdoar. É algo como: estou pronto para perdoar, desde que o fulano decida me pedir perdão. Então, se você fica esperando que a outra parte reconheça o erro para só então mostrar sua magnanimidade em perdoar, não vai funcionar. Aí ele discorre, né, sobre isso, né, dizendo inclusive que cabe a você perdoar sem esperar que o outro peça perdão. Você deve perdoar, inclusive sabendo que o outro pode nem sequer reconhecer o seu gesto. E às vezes você precisa perdoar sem comunicar ao outro que o fez. Então isso é muito interessante, porque a gente espera que o outro peça perdão, a gente espera que o outro se desculpe. Então a gente fica esperando o outro pedir perdão. E o outro não pede perdão muitas vezes. E enquanto isso não acontece, a gente fica lá ressentindo a dor e falando: eu vou perdoar desde que ele me peça perdão. Isso é algo inerente a nós fazemos isso, né? Porque é difícil mesmo. Muitas vezes o perdão ele ocorre de forma muito mais fácil se a outra pessoa pede perdão, né? Se dissolve mais rápido a questão. Mas nós temos que levar em consideração que muitas vezes isso não vai ocorrer, porque o outro muitas vezes não reconhece que agiu mal. E aí você vai ficar ressentindo aquilo o tempo todo, eternamente, porque o outro não reconheceu que agiu de maneira errada e não veio até você pedir perdão? Não. Então isso também não é perdoar. O perdão ele precisa ser algo que você faz para com a outra pessoa, sem esperar que a outra pessoa peça perdão para você. Muitas vezes você precisa perdoar alguém sem que a pessoa sequer saiba que você o perdoou. Eu ouvi uma frase esses dias em uma série que eu assisto, The Chosen. É uma série que fala sobre a história, a vida de Cristo. Né? É uma série muito famosa no momento, muito comentada. Tem até vídeo no canal aqui sobre essa série, é fantástica. E teve um episódio que Jesus estava tratando justamente daquela passagem clássica, né? Que é a questão do perdoar, né? Do perdão. Então ele diz para um dos apóstolos, agora eu não me recordo qual, que o perdão é um presente que você oferece. É um presente que você dá. Então é você que dá o perdão. Você não tem que esperar o outro pedir perdão para você, para perdoar. Então, isso é muito interessante e talvez seja uma das etapas mais difíceis do perdão. E aí ele coloca, né, mais um tópico dizendo que perdoar não é parar de sentir dor.
A partir do momento em que você perdoa, não necessariamente você vai parar de sentir aquela dor. Você vai parar de ficar remoendo aquela situação. Mas a dor, ela está ali. Em alguns momentos ela vai voltar. Principalmente quando trata-se de questões muito graves. Então, a dor está ali e você precisa acolher essa dor. Às vezes ela vai doer. Mas conforme você perdoa, a intensidade disso vai diminuindo, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? O perdão é como se libertar, na verdade, né? Aí tem um tópicozinho que aqui, né, ele discorre sobre isso, ele dá alguns exemplos, e aí tem um tópico aqui que eu achei interessante também, né, uma passagem. Se a pessoa perdoa porque ela precisa perdoar para se libertar, ela para de lembrar e sentir a dor do que aconteceu? Não. Muitas vezes o perdão exige que continuemos sentindo a dor para nos libertando, mas nos libertando do ódio de quem a provocou. Então é interessante isso, a dor está ali, mas eu vou dissolvendo o ódio, porque normalmente quando você vive uma situação em que você precisa perdoar alguém, muitas vezes você sente raiva e ódio da pessoa, né? Então isso precisa ser dissolvido, mas não necessariamente a dor vai sumir completamente. Tem situações muito graves em que a dor vai estar ali, no lugar dela, mas ela não precisa ser sentida e ressentida o tempo todo, né? E isso também é uma etapa do perdão. E aí ele traz mais um tópico que é: perdoar não é negligenciar a justiça, que é justamente ter em mente que não é porque você perdoou alguém que a justiça não precisa ser feita. E aqui a gente aborda mais as questões voltadas a crimes que foram cometidos, coisas que prejudicaram, uma pessoa prejudicou a outra. A justiça precisa ser cumprida. Você pode perdoar a pessoa, mas exigir que a pessoa pague pelo que ela fez. Então, perdoar não é negligenciar a justiça também. Aí, tem mais um tópico, né, que diz que perdoar não é confiar. Então, você perdoa uma pessoa que te fez algo, não significa que você vai voltar a confiar naquela pessoa. Na maioria das vezes isso não acontece. Conforme o grau do que aconteceu, você não vai voltar a confiar naquela pessoa. Às vezes nunca mais. E tudo bem. Você pode perdoar alguém, mas você não é obrigado a confiar naquela pessoa novamente, né? Então, isso também, né? Perdoar não é confiar. E aí, por fim, né, ele traz o último tópico, que diz que perdão nem sempre é reconciliação. Nem sempre a pessoa que você perdoou voltará a ter uma boa relação com você ou restabelecer a convivência, como se nada tivesse acontecido. Então isso pode acontecer também. Você pode perdoar a pessoa, mas pode não haver uma reconciliação. O ideal é que haja? Sim, é o ideal. Isso seria ótimo, mas nem sempre isso é possível. E nós precisamos entender isso, né? Nós podemos perdoar sem que a reconciliação de fato aconteça, né? Não está atrelado, não é obrigatório, né? Você só vai perdoar alguém se houver reconciliação. Não, não necessariamente, né? E aí ele discorre, né, sobre esse ponto. Então, são esses os tópicos, né, que ele trouxe para reflexão aqui sobre o que não é perdoar. Então é isso que eu gostaria de refletir hoje com vocês, né? O perdão é algo muito complexo, que envolve muitas vertentes e que tem muitas nuances. Então é bom a gente refletir sobre todas elas. Então é isso, pessoal. Recomendo mais uma vez a leitura desse livro. Esse livro é incrível, ele é muito bom. Leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. Vocês vão fazer muitas reflexões positivas.
vocês vão muitas vezes até acalmar sua alma e seu coração a respeito desse assunto, porque sim, muitas coisas ficam remoendo dentro de nós, né? Então esse livro ele ajuda e ele é de fácil entendimento. Não é um livro pesado, ele conta várias histórias engraçadas aqui no livro, de situações que ele já viveu como psicólogo, de coisas que ele já viu. Enfim, é muito bom, recomendo. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!